Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. O segundo, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Então, conversão é uma doutrina bíblica. E o terceiro, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Então, quando há uma conversão verdadeira, 3 faculdades, pelo menos 3 faculdades interiores nossas são transformadas também. A palavra conversão, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa mudança de religião, mudança de costumes. Também quando uma coisa passa a ser outra, também significa transformação, significa mudança de rumo, mudança de caminho, mudança de destino. Deixei anotado aqui para vocês. Conversão. Então, conversão significa mudança. Mudança de quê? Mudança de visão, mudança de costumes, mudança de rumo, mudança de caminho e mudança de destino. Então, e também significa transformação. Conversão significa transformação. Nós precisamos ser transformados, ser mudados, deixar de ser uma coisa para ser outra, quando a conversão realmente acontece na nossa vida. Então nós podemos dizer que o título da lição, que é a conversão do Saulo de Tarso, nós podemos dizer assim: a mudança de visão de Saulo de Tarso, a mudança de costumes de Saulo de Tarso, a mudança de rumo de Saulo de Tarso, a mudança de caminho de Saulo de Tarso e também a mudança de destino de Saulo de Tarso. Espiritualmente falando, nós caminhávamos nós tínhamos como destino final o inferno. Então nós estávamos destinados ao inferno. Nosso caminho que nós trilhávamos nos conduziria ao inferno, que seria o nosso destino. Nós tivemos uma conversão, passamos por uma conversão. Então trilhávamos um caminho, nos convertemos ou fizemos uma conversão à direita, conversão à esquerda, para quem é motorista está entendendo o que eu estou dizendo. Conversão à direita, conversão à esquerda. Estávamos num caminho, nos convertemos, houve uma mudança de caminho. Automaticamente, quando há uma mudança de caminho, há uma mudança de destino. Então, se nós estávamos destinados ou predestinados ao inferno, quando nós mudamos de caminho, quando nós nos convertemos, o nosso destino final também muda, porque o nosso destino passa a ser o céu. Caminhávamos para o inferno, agora caminhamos para o céu. Houve uma transformação dentro de nós, houve uma mudança. Trabalhei numa empresa em que chegavam as bobinas de aço, chegavam chapas de aço e elas passavam pela prensa. Quando saíam da prensa, tinha sido completamente transformada. Inclusive o setor que eu trabalhava se chamava transformação. Então entrava a matéria-prima bruta, já saía uma peça semi-pronta, faltando dar o acabamento, faltando uma pintura, alguma outra coisa assim. Então tem que haver, na conversão tem que haver uma mudança interior. Vou descer, mas a mudança interior não reflete exterior. Aí é que você se engana, porque o nosso exterior reflete aquilo que nós temos dentro. Paulo diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que nós temos dentro de nós é o que nós colocamos para fora. Então, quando você vê que houve uma mudança exterior, é porque o interior já foi mudado. E é isso que nós precisamos. Tem que haver a mudança interior para que nós possamos externalizá-la ou colocar para fora essa mudança. O objetivo geral da nossa lição é asseverar, ou seja, assegurar, afirmar com toda certeza que a salvação ela é por meio da graça. A graça significa um favor imerecido. Aqui está Deus, essa nuvem aqui que eu desenhei é Deus, porque Deus não tem uma forma, então essa nuvem é Deus. Deus derrama sobre nós a sua graça e nós respondemos como? Com arrependimento, ou seja, nós vemos que nós estamos errados, que nós somos errados, que nós fazemos coisas erradas, que nós estamos em pecado, que nós estamos nos afundando no lamaçal do pecado, no charco de lodo, então nós nos arrependemos. Aí sim, para por aí? Não para por aí, continua. Aí nós temos que responder com a fé, nós temos que acreditar na obra que Jesus fez em prol da nossa vida, do sacrifício que Ele fez por nós, morrendo no nosso lugar, entregando a sua vida no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. Aí, e como que eu vou mostrar que eu tenho fé? Tiago vai falar assim, através das obras. As obras vão me salvar, Valdecir? Não, negativo, as obras não vão te salvar, mas as obras vão mostrar a nossa fé. Tiago diz assim: aquele que tem fé, mostre através das suas obras, porque a fé é algo invisível, a fé não tem como ver. Então como que eu vou ver a fé da pessoa? Através das obras dela. Então as obras dela
que não vão salvar, porque a salvação é pela graça através da fé. Daqui a pouco a gente lê um versículo em Efésios 2 e 4, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2, 3 e 4, tá bom? Então a salvação é pela graça através da fé. Deus derrama da sua graça sobre as nossas vidas, nós respondemos com arrependimento, logo em seguida com fé, e a nossa fé é vista através das nossas obras. Então, asseverar, afirmar que a salvação é por meio da graça, que é um favor imerecido, nós não merecemos, mas Deus nos dá de graça. Deus nos dá a graça de graça, completamente de graça. Acompanhada de arrependimento. O arrependimento significa mudar de intenção ou mudar de ideia, segundo o dicionário. E fé, ou seja, crer, acreditar. E também fé é uma das 3 virtudes teologais, tá? Então, e fé do pecador como resposta à salvação. Deus nos concede a graça, Deus nos concede a salvação e nós respondemos com arrependimento e com fé. Amém, meus queridos? Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 vai dizer assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Lembra que eu falei as 3 virtudes teologais? Fé, esperança e o amor. Essas 3. Mas o maior destes é o amor. Pensa bem, a fé um dia vai acabar. Como que vai acabar? Vai acabar, a fé vai acabar, porque hoje a fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Vai chegar um dia que nós vamos ver, então se eu estou vendo, não preciso ter fé. Entendeu? A esperança vai chegar um dia que vai acabar, porque hoje nós esperamos, nós aguardamos, nós esperamos chegar em algum lugar, chegar no céu, por exemplo, é o nosso pensamento, é a nossa vontade, é o nosso desejo. Vai chegar um dia que nós vamos chegar no céu, nós não vamos esperar mais, nós não vamos precisar de esperança. Agora, e o amor? O amor vai perdurar por toda a eternidade, porque Deus é amor, porque nós vamos continuar amando a Deus e Deus vai continuar nos amando. Então o amor é o maior, porque ele nunca mais vai acabar, ele nunca vai acabar, aliás, né? Não é nunca mais, ele nunca vai acabar. O ponto central da nossa lição diz que Jesus nos salva por meio da graça e nós respondemos com arrependimento e fé, que já foi explicado aqui. O primeiro tópico, a conversão de Saulo, que foi um ato da graça de Deus, não só na vida dele, mas na nossa vida também. Você pode colocar o seu nome aqui no título: a conversão de José, a conversão de Maria, a conversão de Antônio, a conversão do Valdecir, um ato da graça de Deus. Então a sua salvação, a minha salvação, foi um ato da graça de Deus. O primeiro subtópico diz a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Então, ele não teve uma experiência ordinária, uma experiência a experiência dele foi extraordinária. Ele não teve uma experiência natural, ele teve uma experiência sobrenatural. Atos 9, versículo 3 e 4 diz assim: e, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então foi algo sobrenatural, foi um brilho, um reflexo, uma luz muito brilhante que veio do céu. Olha só, não veio do céu, ele conseguiu ver essa luz e ele também ouviu uma voz. Foi algo excepcional, foi algo fora do comum, foi algo sobrenatural, como diz o subtópico. O segundo subtópico diz a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Então a iniciativa foi de Jesus, a iniciativa não foi de Saulo, porque Saulo, ele achava que estava fazendo um serviço para Deus, achava que estava agradando a Deus com os atos dele, prendendo os cristãos, porque o cristianismo foi fundado por Jesus Cristo, claro, né? E ele achava que uma nova, ele não aceitava, como a gente já falou na aula anterior, ele não aceitava essa religião. Então ele estava achando que estava fazendo um favor, que estava prestando um serviço para Deus. Então Jesus tomou a iniciativa para poder salvar Saulo. Atos capítulo 9, versículos do 5 ao 7 diz assim: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa palavra aqui, recalcitrar contra os aguilhões, é mais fácil dizer assim: é difícil para você dar murro em ponta de faca. O que vai acontecer? Você vai se machucar. Não faça isso, Paulo. Então eu vou repetir para ficar gravado na nossa mente. Quando qualquer pessoa ou quando perseguem a igreja de Cristo,
perseguem o próprio Cristo, tá bom? Nós já falamos na lição anterior, estou repetindo aqui para ficar gravado. Então, se porventura você é um perseguidor, tome cuidado. Você não está perseguindo uma pessoa, você não está perseguindo uma igreja, você está perseguindo o próprio Cristo. Olha o cuidado que nós temos que ter. Versículo de número 6. E ele, Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Olha só a resposta de Paulo diante do sobrenatural que aconteceu na vida dele, o resplendor e a voz. Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, ou seja, o que você está fazendo não convém, mas eu vou mostrar para você, eu vou dizer para você o que realmente convém fazer. Então aqui Jesus toma a iniciativa de aparecer para Paulo, para que ele conheça a verdade e seja transformado. Agora, depois que Paulo foi transformado, olha só o que ele escreveu, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando ele foi transformado, posterior a isso, ele escreveu que nós também não podemos nos conformar, não podemos tomar forma desse mundo, para que nós possamos transformar a nossa mente. Não vos conforme, não tomem forma desse mundo, mas transformem-se, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Você tinha um entendimento, como ele tinha um entendimento errado das coisas de Deus, mas ele foi transformado. Então ele está dizendo assim: transformai-vos pela renovação. Renova o seu entendimento está errado, renova ele. Aí sim você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é boa, perfeita e agradável, tá bom? Porque a revelação de Deus, ela é progressiva. A revelação de Deus é progressiva. Ela não sobe e desce, Não. A revelação de Deus é progressiva. Agora, e a vontade de Deus? A revelação é progressiva, nós já sabemos, porque desde o Antigo Testamento ele foi revelando, até chegar lá no Apocalipse. São várias revelações que vão acontecendo. Então o negócio vai decolando, vai subindo. Então ela é progressiva. Mas e a vontade? A revelação é progressiva, mas e a vontade de Deus? O que ela é? Ela também é progressiva. Pode ver o que ele disse aqui: qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, olha a escadinha que nós desenhamos aqui. Ela é boa, aí você sobe um degrau, ela se torna agradável, você sobe outro degrau, ela se torna perfeita. Então a perfeição nós vamos atingir somente lá no céu. É claro, se algum dia alguém atingir a perfeição aqui na terra, com certeza vai ser tirado desse lugar de sofrimento. Ficou mais nada para trás, né? Vamos continuar aqui então. Versículo 7. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ou seja, você sabe qual que é o mistério aqui? Tem coisas que são somente para você, tem coisas que são somente para mim e para ninguém mais. Então as pessoas, a visão era para Saulo. Saulo é o nome hebraico dele. Todos ouviram, mas só ele viu. Entendeu? Então tem coisas que é especificamente para você e para ninguém mais. Terceiro subtópico: a graça salvadora se manifestou a Saulo. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvos de quê? Então, pela graça sois salvos. Salvos de quê? Salvos da condenação. Paulo responde aqui em Romanos 3, versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos. Destituídos significa afastados, significa retirados, também significa demitido. Olha só, estão da glória de Deus. Todos pecaram e foram demitidos da glória de Deus, foram retirados da glória de Deus, foram afastados da glória de Deus. Então todos nós pecamos, é o que Paulo está dizendo aqui, e foram afastados. Já pensou? Deus chegar para você e falar assim: você está demitido? Quando acontece isso numa empresa, você foi demitido, o que acontece? Você não consegue voltar mais para lá. Já imaginou com Deus? Deus fala assim: você está demitido, você não vai voltar mais, você não vai conseguir entrar no céu. Então nós pecamos e fomos afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, ou seja, pelo resgate do gênero humano, pela salvação que há em Cristo Jesus. Somente nele há essa salvação. Também Tito 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens, sem exceção. Alguns dizem aí que Deus é parcial, Deus age com parcialidade. Não, a vontade de Deus é que todos sejam salvos.
Você sabe onde está escrito isso? 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora, e a pergunta, o que é a verdade? Então, vamos... Pilatos, quando estava de frente com Jesus, também queria saber. João 18, 38, Pilatos pergunta assim, disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? Eu não vou nem terminar o versículo aqui, mas Pilatos queria saber. Aí Jesus responde, ou melhor, Jesus já havia respondido lá no Evangelho de João, numa outra ocasião. João 14,6, ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Então Jesus está respondendo aqui já. Pilatos perguntou, o que é verdade? Nós queremos saber o que é verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele também diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só, Jesus não diz vai, ele diz vem. Porque muita gente, a gente escuta falar, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não, ninguém vem, Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus disse vem e não disse vai? Porque Jesus estava aqui na terra e Deus estava no céu. Por que ele disse isso? João 10 e 30 vai responder. Eu e o Pai somos um. Então ninguém vem, por quê? Porque eu e o Pai somos um. João 14,10 também diz assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha só, Valdecir, mas isso é uma pergunta. Então olha a resposta. As palavras que eu digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai que está em mim. O Pai está em mim, já respondeu tudo, já falou tudo. O resumo desse tópico diz assim, Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Ele não mudou o nome dele, tá bom? Nós já explicamos outras vezes. Saulo é o nome hebraico dele, tá bom? Paulo é o nome grego, o nome romano dele, tá bom? Isso não aconteceu. Essa mudança de nome não. Mudou o seu interior. Houve uma transformação na vida dele, para que ele pudesse ser salvo e ser um pregador do Evangelho. O segundo tópico diz que fala sobre Saulo e a doutrina bíblica da conversão. O primeiro subtópico diz assim, a conversão começa no arrependimento. Quando nos arrependemos, diferente de remorso. Então, arrependimento é uma coisa, remorso é outra coisa. Então, quando nós nos arrependemos, nós nos convertemos. Ou seja, mudamos de caminho, mudamos a direção, somos transformados, nos tornamos uma nova criatura e o Espírito Santo vem habitar em nós. Aí sim o fruto do Espírito vai desenvolver e nós vamos tendo uma mudança por completo, vamos exteriorizando, colocando para fora aquilo que o Espírito Santo vai colocando dentro de nós. Pedro, ele pregava o arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim, arrependei-vos, são palavras de Pedro, e convertei-vos, então arrepende e converte, as duas coisas, né? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então se arrepende e se converta, mude de vida realmente. Lucas 15:10 deixou registrado assim também para nós. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então presta bastante atenção. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então não tem festa no céu, irmão, tem alegria. A gente escuta as pessoas falar, não tem festa no céu, está tendo festa no céu nesse momento. A festa vai ser no dia das bodas, tá bom? Por enquanto a pessoa se arrepende, tem alegria diante dos anjos de Deus, tá bom? O que a Bíblia está dizendo é que tem alegria e não festa. João 16, versos 7 e 8 diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quem é Consolador? O Espírito Santo. Não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Eu vou e vou enviá-los para vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é quem faz quem faz esse convencimento, é quem faz com que as pessoas reconheçam o pecado, reconheçam a justiça e reconheçam que vai haver um juízo ainda um dia. Efésios 4:22 diz que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Palavras do próprio Paulo, depois de convertido, claro. Então desaposse, despoje, sai fora, largue, abandone o velho homem e se revista do novo homem, convertido, mudado, transformado. Amém? Segundo subtópico, a conversão de Saulo promoveu uma transformação
pessoal, houve uma transformação. Quando ele se converteu, houve uma transformação pessoal. É o que eu estou dizendo. Todos nós precisamos ter essa transformação. Quando tivermos um encontro real com Cristo, essa transformação vai acontecer espontaneamente. Atos 9,3 diz assim: e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O versículo 6, Atos 9,6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, a partir da visão que Paulo teve, ele já passou a ser um novo homem. Prestou atenção? Pegou aí? Começando pela obediência. Então, ele teve a visão, ouviu a voz e já começou a obedecer. Ou seja, ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ou melhor, ele não desviou para a esquerda. Por quê? Porque Deus falou para ele: entra lá, vai para a rua direita. Ele foi para a rua direita. Se ele tivesse mandado vai para a rua esquerda, vai para a rua esquerda. Mas ele mandou ir para a rua direita. Então Paulo obedeceu, porque Jesus mandou e ele simplesmente obedeceu a partir daí. Por quê? Porque havia se convertido, havia acontecido a mudança real na vida de Saulo. O terceiro subtópico, a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. 1 Coríntios 15, do 8 ao 10. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo. Olha a humildade do apóstolo Paulo. Pois que persegui a igreja de Deus. Então ele reconhece o quanto ele errou, ele reconhece o quanto ele é indigno, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, não foi à toa. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, ele não recebe a glória para ele. Ele diz que ele trabalhou bastante, mas ele rende a glória totalmente a Deus, porque é pela graça de Deus, é por causa da graça de Deus, por causa da graça que foi enviada de graça, que ele fez todo esse trabalho. Então, o que precisamos fazer como cristãos verdadeiros? Efésios 4, do 25 ao 30 vai dizer assim: o que o cristão verdadeiro faz? Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, você pode ficar nervoso, você pode se irritar, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não permaneça irado até o dia seguinte, já se conserta nesse mesmo dia, não espera passar o outro dia. Não deis lugar ao diabo. É tudo que ele quer, meu irmão. Ele precisa de uma brecha, ele precisa de um lugarzinho para ele conseguir entrar, para os dardos inflamados dele conseguir atingir a nossa mente. Então não deis lugar ao diabo. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Fazia coisa errada, hoje já não faz mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Palavra torpe, nem pensar. Palavra de baixo escalão, de maneira nenhuma. 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção, para o dia da nossa salvação final. Não podemos entristecer o Espírito Santo com nada do que ele falou aqui nesses versículos anteriores e outras coisas que ele não falou. Então, que nós sabemos que é errado. Tudo que nós fazemos que é errado, sabemos que é errado, o Espírito Santo se entristece. E ele está dizendo aqui: não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia que nós vamos ser salvos, que nós vamos ser redimidos. O resumo desse tópico diz assim: a conversão do homem começa no arrependimento e perpassa ou segue, continua na transformação pessoal, ou seja, ela não para só no arrependimento, ela continua na transformação da pessoa. Terceiro tópico é assim: as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Faculdade intelectual, onde está isso? Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, ou diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento, vem o intelecto do pecado. Então a lei faz com que nós conheçamos o pecado. Então, através do conhecimento do pecado, a nossa faculdade mental ela é transformada, a nossa faculdade intelectual ela é transformada, porque nós sabemos que estamos errados. Aí há uma transformação para que nós não façamos mais as coisas erradas. Pelo contrário, façamos as coisas que são corretas. Segundo, faculdade das emoções, segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Quem que vai se arrepender de ser salvo?
mas a tristeza do mundo opera a morte. Salmo 51:1 é muito mais claro sobre a emoção. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Reconhecendo que eu sou pecador, então Deus trabalha nas minhas emoções também. A faculdade da minha emoção é modificada na conversão. E faculdade da vontade. Filipenses 4:8-9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então esse pensar aqui é mais do que pensar, mas é fazer, é colocar em prática. Então nisso pensar não é ficar pensando, raciocinando, não, é colocar em prática. E o versículo 9 vai confirmar isso, tá? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, tá vendo só que é colocar em prática? Então tudo que você aprendeu, tudo que você recebeu, tudo que você ouviu em mim, faça, coloque em prática e o Deus de paz será convosco. Irmãos, qual que é a minha vontade? Qual que é a sua vontade? A nossa vontade está descrito lá em Gálatas capítulo 5:22. As obras da carne, é vontade da carne, é desejo da carne, é dormir, é fazer coisa errada, é glutonaria, querer comer demais, é cobiça. Essa é a nossa vontade, é a vontade do ser humano, é a vontade da carne. Mas aí vem o versículo 23, que é o fruto do Espírito. Então ele tem que ser desenvolvido na nossa vida. Então a faculdade da vontade também é transformada na conversão. E o resumo desse tópico diz assim: as 3 faculdades interiores transformadas na conversão são intelectual, das emoções e a da vontade. Todas essas 3 são transformadas na conversão, quando há realmente uma conversão verdadeira. E a conclusão da nossa lição: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, na vontade e na ação, ou seja, nas atitudes do homem. Nós temos que mudar realmente. Não, eu vou mudar a minha atitude por conta própria, não. Quando você se converter, quando você aceitar Cristo, isso vai acontecer espontaneamente, esporadicamente. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.